Olá pessoal, meu nome é Luciano Antunes, sou professor de informática aqui do Titãs de Concurso. Venho convocar vocês para fazer esse módulo de exercício de 500 questões comentadas. Se você não está acreditando, nós gravamos 500 questões comentadas, teoria mais exercício, só para você se preparar para essa turminha da PM. Então você que está um tempinho sem estudar, fez uma turma regular para a PM, ou já está terminando a sua turma regular, ou quer praticar através de exercícios e não se esquecer da informática, é elementar isso, pessoal. Vamos trabalhar 500 questões com todo o conteúdo programático para a PM. Então vamos lá. Como é que nós vamos tratar? Qual vai ser a estratégia para poder a gente estar diretamente focado nessa aprovação, né? Olha para o que eu fiz. Eu separei todo o nosso conteúdo programático e ordenei de acordo com o assunto. Então, na verdade, eu vou poder falar da teoria com vocês, esmiuçar a teoria e ir desenvolvendo e crescendo nela através das questões. Então, na verdade, as questões elas vão crescer, vocês vão ver que as questões são fáceis, médias e difíceis dentro da mesma teoria, dentro do mesmo propósito aí para a sua banca. E todas as questões estão voltadas para o seu edital. Legal? Então vamos trabalhar teoria mais exercícios para a sua turma da PM. Então, olha para essa questãozinha, olha para a primeira questãozinha de internet, primeira questãozinha de rede, que retrata a ideia do tamanho da rede. Então, veja bem, olha o que ela pergunta. O termo WAN para a rede de computadores é a abreviação de. Então, o primeiro conceito que a gente tem a mostrar em cima disso é o seguinte, vamos lá. É perceber que a palavra WAN quer dizer o quê? Esse Wzinho quer dizer wide. E wide quer dizer grande, grande, espaçoso, gigante. Então, tudo que tiver a ideia de wide na resposta, está dentro. Então, não tem nada a ver com old. Legal? Não, old, a palavra mundo não entra. Agora, o AN quer dizer o quê? O A quer dizer area. Então, tudo que tem a ver com area vale. Fora access e fora allocation. Legal? Agora, o N quer dizer network. Então, todas as respostas têm network. Então, o WAN quer dizer Wide Area Network, diretamente, quer dizer o quê? A maior, grande, na verdade, a grande rede mundial de computadores, que é a própria internet. É o maior exemplo que existe em termos de rede wide, em termos de rede WAN. Então, Luciano, você está me dizendo que uma rede WAN é internet? Não, internet é um exemplo de WAN. Porque, por exemplo, a Coca-Cola tem uma WAN ao longo do mundo inteiro, também é uma rede wide. O próprio McDonald's ele tem uma rede WAN ao longo do mundo inteiro. Então, na verdade, também vai ser uma rede wide. Então, questão 1 aí para a nossa prova, gabarito, letra A. Vamos lá, olha para a segunda questãozinha, o que ela retrata para a gente. O computador principal de uma rede local de comunicação de dados é denominado. Qual é o nome desse computador principal que eu tenho dentro de uma rede de computadores? Então, dentro de uma rede local. Então, computador de uma rede local é o workstation? Não, workstation é estação de trabalho. Então, eu vou colocar aqui, ó, estação de trabalho. Na verdade, estação de trabalho é um usuário. Legal? Então, LAN é tamanho de rede. Então, não tem nada a ver com computador. Então, LAN e WAN são tamanhos de rede. Legal? Servidor e desktop entra dentro do mesmo conceito de computador. Poderia ser, então, A, D e E. Só que desktop é um computador simples. A nível o quê? Usuário. Então, o computador do usuário é o desktop. Ele que é o computador principal de uma rede local. O computador principal é que exerce determinado controle. O computador principal de uma rede local é chamado de servidor. Então, o gabarito para a gente da questão 2 é a letra D de dado. Olha para 3 o que a gente tem. Vamos lá. Já falamos de tamanho de rede, falamos que o computador principal de uma rede é o servidor. Olha o que a 3 nos reserva. Vamos lá, questãozinha a respeito de redes ainda, estrutura física.
3. Dispositivo de entrada e saída, modulador e demodulador, utilizado para a transmissão de dados entre computadores através de uma linha de comunicação. Então, ele quer saber o que você, meu aluno, qual é a peça, qual é o dispositivo que pode, através de uma linha de comunicação, fazer entrada e saída, utilizando a própria internet. Então, ele quer saber quem é o componente, quem é o dispositivo. Então, banda larga não é hardware. Na verdade, banda larga é um tipo de rede. Então, anota isso aí. Tipo de rede é a banda larga. É a banda larga do tipo com conexão em alta velocidade. Pode ser por linha telefônica, pode ser por cabo ou ainda sem fio. Pode ser caracterizado como banda larga. Agora, o provedor é a empresa que me conecta. Então, não tem nada a ver com o dispositivo. Pessoal, o entendimento do cabeçalho é importantíssimo. Muita gente tem pressa aí, marcar a resposta, esquece de ler propriamente o cabeçalho e ir marcando como nós marcamos aqui dentro do quadro. Vamos lá, olha a ideia da placa de rede. Placa de rede também pode ser uma peça, então está dentro. Agora, cabo é o dispositivo? Não, o cabo é o meio por onde passa a informação. Então, não é o cabo coaxial. Então, eu quero saber quem é o dispositivo que permite comunicação com a internet através de uma linha de comunicação. O dispositivo é a placa de rede ou é o modem? Entendo, para conectar a internet, ele não disse como, é o modem. Legal? Porque ele não disse qual é a linha de comunicação. Para conectar os computadores em rede, eu uso o quê? A rede local. Então, em rede, eu uso a rede local. Para comunicação com a internet, eu uso o próprio modem. Então, o gabarito da questão 3 para a gente, letra B de bola. Tudo bem? Partindo do princípio que placa de rede é modem, mas modem para a rede local. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Gabarito da 3, letra B de bola. Olha para a questão 4 e o que ela trata para a gente. Assinale a opção em que se encontram os equipamentos necessários para que o usuário acesse a internet por meio de uma LAN, Local Area Network, ou por uma rede dial-up, respectivamente. O que eu uso numa LAN? O que eu uso numa rede dial-up? Então, está aqui. Ele quer saber. Para uma LAN, eu uso o quê? Placa de rede. Então, a primeira opção tem que vir para mim, ó, placa de rede. Até mesmo porque ele pede para você qual é a opção que você tem, respectivamente. Então, o que quer dizer esse respectivamente? Na ordem, tudo bem? Então, placa de rede. Agora, quando ele diz rede dial-up, o que ele está pensando? Fax e modem. Então, qual é o gabarito dentro da questão 4? Gabarito dentro da questão 4 para a gente é letra C de casa. Rede dial-up eu uso uma fax e modem. Para uma rede local LAN, eu uso placa de rede. Letra C. Vamos lá, vamos à frente. Vamos até a questão 15 hoje. Olha aí para a questão 5. Para a devida conexão à internet ou intranet, é necessário que o computador possua certos pré-requisitos. Então, ele quer saber os pré-requisitos que eu utilizo para ter uma conexão com a internet, que possibilitem tal acesso, não é isso? São requisitos possivelmente necessários para que o computador se conecte à internet, exceto, ou seja, ele quer saber o que não é básico para você se conectar à internet. Não é básico ter um modem? É básico ter um modem, que é a peça que vai fazer a entrada e saída. É básico ter a empresa que me conecta, o provedor? Sim, é básico ter a empresa que me conecta. É básico ter como modem a placa de rede, se eu estiver numa rede local? Sim. E o protocolo TCP/IP, que é a linguagem de comunicação que faz os computadores se falarem? Também. Agora, não é básico que essa rede, essa conexão inicie necessariamente com segurança. Então, na verdade, não é elementar ter um firewall, mas a conexão é necessária, então tem que ter modem, tem que ter provedor, tem que ter placa de rede, se for rede local, e o TCP/IP. Tudo bem? Então, gabarito da questão 5 para a gente, letra B de bola. Vamos lá, estamos avançando. Olha para a questão 6. Os dois meios mais empregados em redes locais são... Então, quais são os meios físicos? Quais são os cabos? Então, eu posso usar como cabo o próprio par trançado e o cabo coaxial. Então, tem que ter uma dessas respostas. Fibra ótica está de fora, então já rabisco.
Legal? Enlace de rádio é para comunicação a longas distâncias e a fibra ótica também fica de fora como enlace de rádio. Agora, qual a resposta que deu? Par trançado e cabo coaxial. Gabarito para a gente da questão 6 é letra C de casa. Tudo bem? Então, questão 6, C de casa. Olha para 7. Não é uma característica de uma rede de computadores. O que não tem que ter numa rede de computadores? Tem que ter hub? Tem que ter modem? Ter arquitetura cliente-servidor? Pode ser ponto a ponto? O que não tem que ter? Então, na verdade, uma rede local tem que ter um concentrador, um componente que faça com que todos os computadores se falem. Tem que ter modem nos computadores? Na verdade, não precisa ter modem comum. Precisa ter o quê? Uma placa de rede como modem. Então, na verdade, quando ele fala que não é uma característica, então não é necessário efetivamente ter um modem. É necessário ter a placa de rede para existir essa comunicação em rede local. Agora, pode ter ser cliente-servidor? Sim, pode ser ponto a ponto. O que quer dizer isso, Luciano? Quando a rede tem controle, ela é cliente-servidor, porque o usuário, que é o computador cliente, é controlado por um determinado servidor. Agora, quando a rede não tem controle, ela é descentralizada, é uma comunicação direta, ela é uma comunicação que ponto a ponto. Então, na verdade, ela pode ter essa arquitetura. Agora, pode possuir servidor dedicado? Ou seja, um servidor exclusivo para determinada atividade? Pode. O que não é concebível para uma rede local é ter um modem comum. É necessário se fazer uso de uma placa de rede. Então, qual é o gabarito da questão 7? Letra B de bola para a gente. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha para a questão 8, o que ela trata? Justamente isso, vocabulário. O que é a placa de rede? Então, está aqui, ó. Periférico que permite a conexão de vários computadores em rede. Então, quem conecta vários computadores em rede é o hub, é o switch, ou seja, um concentrador que faz com que todos os computadores se falem na rede. Então, hub, switch, concentrador pode ser encontrado, mas quem conecta os vários computadores em rede é o hub, é o switch. É um software? Não. Placa de rede é um hardware. Legal? Então, já vamos sinalizar aqui, ó. Placa de rede é um hardware, Luciano. Um acessório que permite a utilização de impressoras? Não, não é um acessório. É o hardware que você instala em um computador para esse seu computador conectar à rede. Então, o gabarito da questão 8 para a gente é letra D de dado. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha para a questão 9, o que ela trata. Conexão realizada junto à internet através de linha telefônica com alta velocidade. Então, quando eu penso em ter alta velocidade através do meio, linha telefônica, eu preciso de um modem específico. É um modem de cabo? Não sei, na verdade, já que é cabo, mas ele não especificou. O cabo, na verdade, seria um cable modem, não é isso? Que eu utilizaria para conexão por cabo. Para banda larga por linha telefônica, já que ele fala de alta velocidade, é o ADSL modem. Porque fax modem é baixa velocidade. Cable modem é que se ele colocasse a ideia de cabo. Wireless modem, se a conexão fosse o quê? Sem fio. LED sem, wire fio, ou seja, um modem para essa conexão sem fio. E placa Ethernet, que é sinônimo de placa de rede. Placa de rede eu utilizo em quê? Em rede local. Então, cuidado com isso, tá, gente? Placa de rede eu utilizo em rede local. Então, ADSL modem é a conexão, é o modem, na verdade, usado para conexão em linha telefônica com alta velocidade. Então, o gabarito dessa questão 9 para a gente é C de casa. Você está pensando, aonde a gente está chegando com tudo isso? Estamos introduzindo o conceito de internet e redes. E se você olhar, nosso vocabulário está crescendo, porque uma informação de uma questão já está servindo para outra. Legal? Então vamos lá, olha para a questão 10. Uma conexão de rede local pode ser realizada através de quê? Acabamos de falar, de placa Ethernet, de placa de rede. Então, na verdade, a DSL modem não, que é para banda larga por linha telefônica. Quando a conexão é sem fio, eu uso o wireless modem, então também não cabe dentro dessa ideia.
O fax modem é para conexão da UAP, ou seja, conexão de escada pela linha telefônica, e conexão banda larga via cabo, como por exemplo o Virtua da NET, que usa cable modem. Agora, se eu quero uma rede local, eu uso o quê? Placa de rede. Então, o gabarito dessa questão 10 para a gente, letra D de dado. Legal? Olha para 11, o que eu tenho? Uma rede organizacional interna modelada sobre a web, que utiliza a infraestrutura de rede já existente em uma empresa. Os padrões de comunicação da internet e o software desenvolvido para a internet é denominado o quê? Qual é o nome da rede, não é isso? Que está dentro de uma organização modelada sobre a web. Utiliza a mesma estrutura, os mesmos padrões de comunicação. Quando ele fala de padrão de comunicação, quer dizer o quê? Fala a mesma coisa que a internet fala. O que a internet fala? TCP/IP. Então, quem é a rede baseada na internet? Então, qual é o tipo de rede baseada na internet que utiliza os recursos da própria internet? É a intranet. www, na verdade, é sinônimo de World Wide Web. É o local onde a internet efetivamente vai guardar as páginas. Rede Ethernet é rede local. LAN e WAN são tamanhos de rede. Legal? Então, na verdade, poderia ser uma intranet ou uma extranet. Como ele não coloca extranet e ele fala que essa rede não permite acesso externo, ele não revela essa ideia, então um gabarito para a gente, por enquanto, ser de casa. Tudo bem? Então vamos lá. Olha para a questão 12, guerreiro. Olha para ela aí. Quando uma rede de computadores de uma empresa com servidor web e protocolo TCP/IP, servidor web, TCP/IP, se comunica com outra rede, então quando ele fala de outra rede, então possui o que essa rede? Acesso externo. Então se tem acesso externo, essa rede não é uma rede comum, ela é uma rede o quê? Extranet. Qual é o gabarito para a gente? Letra B de bola. Tudo bem? Então gabarito da 12, B de bola para a gente. Vamos lá, olha para 13. Rede de computadores com servidor web e protocolo TCP/IP que se comunica com outra rede web e outra empresa. Trata-se de uma rede o quê? Quem é essa rede de computadores com servidor web e protocolo TCP/IP? Então, se a rede ela tem servidores e protocolo TCP/IP e se comunica com outra rede, então, naturalmente, essa rede também tem característica de quê? De uma extranet. Então, olha só, se você olhar bem, a questão 12 é bem parecida com a 13, né? Questões de provas diferentes que retratam o mesmo conceito. Vamos lá, olha para 14. Uma rede intranet projetada para o processamento de informações em uma organização, em geral, utiliza a rede internet para executar as aplicações. Então, uma intranet tem que utilizar a internet? Não, ela copia a internet. Concorda ou não? Depende de um provedor de acesso, utiliza os recursos. Depende de um provedor? Não necessariamente. Depende do provedor. Não necessita de um servidor que acessa a internet? Necessita. Legal? Então, na verdade, não depende de um servidor de uso. Não deve permitir o uso da internet? Deve permitir. Então, quando ela utiliza os recursos da web, permite que a pessoa vá lá fora e entre, não é isso? Na verdade, e o próprio protocolo TCP/IP, essa rede ela é classificada como intranet. Cuidado com a letra A, até tem uma casquinha de banana aqui, ó. Utiliza a rede internet? Utiliza. Para executar as aplicações? Não necessariamente. As aplicações estão instaladas dentro da própria rede, por isso servidor de aplicações, servidor de arquivos, servidor de proxy, servidor de backup, servidor de e-mail, de páginas, enfim, servidor web, né? E os inúmeros servidores. Então, pessoal, gabarito dessa questão para a gente, letra C de casa. Legal? Para fechar aí, última questão do bloco. Hoje é um bloco bem fechadinho, só 15 questões para você aquecer. Legal? Nas próximas aulas trabalharemos mais questões dentro desse contexto. Olha para 15, olha o que ela pergunta. Sobre o assunto intranet, considere as afirmativas. É uma rede mundial de computadores a intranet? Não, não é uma rede mundial. A rede mundial de computadores é a própria internet. É uma rede de computadores restrita baseada na internet? Sim, é baseada na internet.
É um sinônimo de internet corporativa? Sim, é uma internet corporativa. Então, na verdade, alternativa 2 e 3. É uma rede de computadores restrita, baseada na internet, porque ela copia a estrutura da internet para dentro da rede. E é uma internet corporativa, ou seja, empresarial. Funciona essa estrutura de uma intranet em função do custo dentro da empresa. Ninguém tem isso em casa, de dentro do custo que isso gera. Legal? Então, pessoal, um abraço aí. Fica com a gente aqui no Titãs dos Concursos. Continue estudando, espero que essa aula tenha enriquecido aí seu vocabulário e não desista, tá? Força, foco e fé é o parâmetro aí do nosso estudo, não tem jeito. Informática é assim, é um dia após o outro, um vocabulário mais o outro. Ao final das 500 questões, eu prometo para você, você vai estar com um vocabulário refinado e pronto aí para executar a prova da PM. Legal? Sucesso aí na sua busca e um abraço do seu professor Luciano Antunes.